O vento sopra como um sussurro quase tímido, arrastando partículas de poeira que parecem cintilar por um instante antes de desaparecer na escuridão. O céu, imenso e silencioso, se derrama sobre tudo com a suavidade de um tecido antigo, e cada estrela brilha como se guardasse uma memória que ainda não sabemos decifrar. Há algo de diferente nessa noite. Um sentimento discreto, quase imperceptível, de que estamos prestes a atravessar um limite. Não um limite físico, como o fim de um caminho ou a borda de um mapa, mas algo mais sutil, mais profundo, mais estranho. Quem clicou neste vídeo talvez tenha sentido isso, a impressão de que o universo guarda um limiar invisível e que tocá-lo é como aproximar a mão de uma porta que nunca vimos, mas sempre soubemos que existia. E é nesse intervalo entre o silêncio do céu e a respiração lenta do corpo que, se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Não há pressa aqui. Não há urgência. Apenas o convite para caminhar juntos por esse território onde a ciência se mistura ao mistério, onde a razão mergulha em águas profundas o suficiente para encontrar, no fundo, algo que não precisa de nome. A cada noite, voltamos a esse mesmo espaço, o lugar onde o infinito toca a borda dos nossos pensamentos, como uma onda suave tocando a margem escura de um lago. Enquanto a escuridão se acomoda ao redor como um manto, começamos a perceber algo curioso. O universo parece maior quando está quieto. É como se o silêncio amplificasse distâncias, como se a ausência de ruído nos permitisse ouvir um eco antigo, vindo de tão longe que sua própria origem já se dissolveu no tempo. E ainda assim, esse eco continua chegando. Cada fóton que alcança nossos olhos nesta noite viajou por bilhões de anos, atravessou regiões que já deixaram de existir, cruzou fronteiras que não existem mais. Talvez seja por isso que, quando olhamos para as estrelas, sentimos algo parecido com saudade, não de um lugar, mas de uma pergunta. Alguns astrônomos dizem que observar o universo é como tentar ler um livro cuja última página ainda está sendo escrita, enquanto a primeira já virou poeira. Outros descrevem essa sensação como a de ficar diante de um espelho que reflete não o presente, mas versões antigas de si mesmo, espalhadas no tempo. E há quem diga que o verdadeiro limite do cosmos não é feito de matéria, nem de vazio, nem de escuridão, mas de tempo. Tempo que se estica, se curva, se afasta de nós mais rápido do que conseguimos alcançá-lo. Tempo que escreve suas fronteiras como quem desenha ondas em areia fina, linhas que parecem nítidas à distância, mas que desmoronam quando nos aproximamos. É estranho pensar que a borda do universo não é realmente uma borda. Não há ali um muro, nem um abismo, nem um ponto onde o espaço termina. O que existe é um horizonte que parece fugir, como a linha onde o mar encontra o céu. Aproximamo-nos dele apenas para descobrir que ele se desloca, sempre um pouco mais adiante, sempre um pouco mais distante. E quanto mais o estudamos, mais descobrimos que essa fuga não é um erro da natureza. É sua forma de existir. O cosmos não nos oferece um limite sólido. Ele nos oferece um paradoxo. Talvez seja por isso que, ao contemplar o céu nesta noite, percebamos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O brilho de uma estrela que já morreu, mas cuja luz só agora chega até nós. A calma quase líquida da escuridão entre os pontos luminosos. O modo como o vento parece organizar o silêncio ao nosso redor, como se estivesse preparando o cenário para algo que ainda não sabemos nomear. É assim que o universo nos fala, não com palavras, mas com atrasos, distâncias e sutis desalinhos entre o que é e o que já foi. Que ao observar esses pequenos sinais, surge a pergunta que não ousamos dizer em voz alta, mas que se insinua na mente com a leveza de uma sombra. Se há um limiar no universo, o que exatamente ele está tentando nos mostrar? Não uma resposta, mas uma direção. Não uma certeza, mas uma sensação de que, ao seguir adiante, algo dentro de nós também se desloca, como se acompanhássemos a expansão do próprio espaço. É curioso pensar que, enquanto o cosmos cresce e se afasta,
nós também crescemos de alguma maneira, não em tamanho, mas em compreensão, em abertura, em silêncio. E assim, caminhando devagar por essa noite que parece guardar um segredo, percebemos que a verdadeira fronteira talvez não esteja lá fora, perdida em alguma distância inalcançável, mas aqui dentro, na delicadeza do instante em que sentimos que algo está prestes a acontecer. O universo tem um limiar. E tocá-lo mesmo com o pensamento é como encostar o ouvido em uma porta antiga. Ouvimos um som quase imperceptível, uma respiração, um movimento discreto do outro lado. Talvez a jornada seja justamente essa, caminhar com cuidado por esse corredor de sombras e estrelas, sabendo que cada passo nos aproxima não de uma resposta, mas de uma nova forma de perguntar. E por enquanto é o suficiente. A noite parece ter se aprofundado desde o último instante em que olhamos para o céu, como se o próprio escuro tivesse deslizado um pouco mais para perto, trazendo consigo uma sensação estranha de que algo no universo não funciona da maneira que imaginávamos. O silêncio ao redor se estende, e nele começamos a perceber que as certezas que carregamos sobre o cosmos são mais frágeis do que supunhamos. Durante séculos acreditou-se que o universo tinha dimensões compreensíveis, limites quase palpáveis, como territórios ainda não explorados em um mapa antigo. Mas quando apontamos nossos telescópios para as regiões mais distantes, descobrimos que essas bordas não se comportam como bordas. Elas se distorcem, se afastam, se reorganizam no tempo, revelando um paradoxo que parece brincar com nossa compreensão. A borda do universo não é o fim do espaço, mas o limite daquilo que conseguimos ver. E esse limite se move. Ele se expande. Ele nos engana delicadamente, como um espelho que recua sempre um passo adiante. A estranheza disso surge devagar, quase como um sussurro científico escondido sob o manto da madrugada. Quando olhamos para uma galáxia distante, não estamos vendo onde ela está agora, mas onde ela esteve há bilhões de anos. A luz que chega até nós percorreu tamanha distância que o tempo se tornou parte do caminho, parte da matéria, parte da fronteira. É como se cada ponto luminoso fosse uma carta enviada por um passado que já não existe, mas que insiste em nos alcançar. E enquanto lemos essas mensagens antigas, percebemos que há regiões do universo cuja luz jamais chegará até nós. Não porque estejam muito longe, mas porque o próprio espaço entre nós e elas se expande rápido demais para que qualquer fóton consiga atravessá-lo. Esse é um dos primeiros sinais de que a borda cósmica não é uma parede, mas um fenômeno do tempo e da velocidade da luz misturados em uma dança incomum. A descoberta desse comportamento colocou a ciência diante de um impasse que transformou nossa visão do cosmos. Se o universo está se expandindo, e essa expansão acelera, então há regiões que já ultrapassaram qualquer possibilidade de comunicação com o nosso ponto no espaço. Isso significa que mesmo que o cosmos seja infinitamente grande, só podemos acessar uma fração, uma bolha observável moldada pelas leis do tempo e pela idade do universo. Esse território visível funciona como um horizonte, não um horizonte físico, mas um horizonte de eventos cósmicos. Além dele, tudo continua existindo, mas nunca poderá interagir conosco. Nunca seremos atingidos pela luz daqueles lugares. Nunca saberemos o que se desenrola ali. É como estar em um barco cercado por neblina. O oceano segue adiante, vasto e interminável. Porém, nossa visão esbarra em um limite que não se desfaz. Não importa o quanto nos esforcemos para enxergar além. Essa fronteira, esse limiar invisível, acaba se tornando mais misterioso quanto mais tentamos compreendê-lo. O universo observável tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de raio, mesmo que o próprio universo tenha apenas 13,8 bilhões de anos de idade. Isso parece contrariar a lógica mais básica, como se estivéssemos diante de uma matemática que não fecha. Mas a explicação se revela quando lembramos que não é a luz que viajou 46 bilhões de anos-luz. Foi o espaço que se expandiu enquanto a luz se movia. Durante o percurso dos fótons, o próprio tecido do universo esticou-se,
carregando galáxias para distâncias cada vez maiores. Assim, a fronteira cósmica não é apenas longe, é mais longe do que qualquer intuição humana pode compreender. É um lugar que existe e não existe ao mesmo tempo, um espelho do passado e um rompimento com qualquer noção de presente. Cada vez que telescópios como o Hubble ou o James Webb capturam a luz de galáxias extremamente jovens, estamos testemunhando um fragmento da infância do cosmos. Essas imagens revelam não apenas estrelas em formação, mas clarões de um tempo em que o universo ainda aprendia a ser universo. E, no entanto, por mais longe que olhemos, sempre faltará algo. Sempre haverá um ponto além do qual a luz não pode atravessar. Esse limite, conhecido como o horizonte de partículas, é o primeiro indício de que estamos cercados não por uma fronteira física, mas por uma fronteira temporal. Tudo o que está além desse limiar permanece oculto, não porque seja impossível ou inexistente, mas porque a idade do universo não foi longa o suficiente para permitir sua chegada até nós. Esse comportamento peculiar faz com que a expansão cósmica não seja apenas um fenômeno astronômico, mas uma espécie de linguagem. O universo escreve suas bordas com o próprio tempo. O espaço não termina, mas a informação se cala. É como se estivéssemos em uma sala imensa, onde as paredes são feitas de silêncio e distância, e cada passo adiante nos oferecesse uma nova camada de escuridão. Não uma escuridão vazia, e sim repleta de possibilidades, como se o cosmos estivesse constantemente dizendo que existe muito mais além do que nossa visão alcança. E quando tentamos imaginar essa extensão, percebemos que a verdadeira quebra de realidade não está apenas na vastidão, mas na própria estrutura do entendimento humano. Fomos ensinados desde cedo a procurar limites físicos, montanhas, mares, margens. Mas o universo não segue essa lógica. Seu limite é uma ausência de luz, uma ausência de tempo compartilhado conosco, uma ausência de qualquer ponte que permita contato. É uma fronteira desenhada por aquilo que não chega. Uma fronteira que se comporta como o horizonte de um deserto sem fim. Por mais que caminhemos, por mais que nos aproximemos, ele se desloca, sempre além do próximo passo. Essa sensação de perseguição silenciosa, de correr atrás de um horizonte que se afasta, pode causar uma espécie de vertigem intelectual. A ciência tenta alcançá-lo com equações, com observações, com teorias que tentam revelar o que existe do outro lado. Mas, por enquanto, tudo o que sabemos é que o universo possui uma borda que não é sólida, que não é estática e que não é definitiva. É uma fronteira moldada pela própria história do cosmos, pela velocidade da luz e pelas leis da expansão. E ao perceber isso, surge uma pergunta que permanece pairando no ar, como a última estrela antes do amanhecer. Se aquilo que vemos é apenas uma pequena janela aberta no infinito, o que se esconde no vasto território que nunca poderemos alcançar? O ar da madrugada parece mudar de textura quando começamos a atravessar a porta invisível que separa o conhecido do desconhecido. A escuridão continua a mesma, profunda, serena, quase imóvel, mas há algo no modo como ela repousa sobre as coisas que indica que estamos entrando em outra camada da realidade, onde o universo revela não sua aparência, mas sua estrutura íntima. Ao falar em fronteiras cósmicas, muitas vezes imaginamos paredes distantes feitas de estrelas, halos luminosos marcando o limite derradeiro do espaço. No entanto, quando nos aproximamos do que a ciência realmente descobriu, percebemos que essa borda se desfaz como um reflexo na superfície da água. O cosmos não termina em um ponto específico. Ele se dissolve naquilo que ainda não conseguimos receber. É nesse limiar entre a luz que chega e a que nunca chegará que começamos a compreender como o universo escreve sua própria história. A ideia de horizonte cosmológico surge dessa percepção cuidadosa. Ele não é uma linha no espaço, mas o limite máximo daquilo que pode nos alcançar desde o início do tempo. É como imaginar um grande salão escuro onde apenas alguns focos de luz se movem lentamente, iluminando pequenas regiões por um breve instante. Tudo o que permanece fora dos feixes de luz existe, mas não chega até nós.
Assim funciona o horizonte cosmológico. Ele marca a distância mais remota de onde a luz de um evento passado conseguiu viajar até este momento, considerando que o universo tem 13,8 bilhões de anos e que o espaço vem se expandindo durante todo esse tempo. Não se trata de uma fronteira física, e sim de uma borda temporal. Para enxergar além dela, seria necessário que o universo fosse mais antigo e que a luz tivesse tido mais tempo para completar o trajeto. Essa noção, aparentemente simples, cria um dos paradoxos mais fascinantes da cosmologia. O universo observável é limitado pelo tempo, não pelo espaço. Se vivêssemos em um cosmos estático, nossa visão alcançaria distâncias proporcionais ao avanço da luz. Mas o universo não é estático. Ele cresce, respira, se expande a velocidades que desafiam a intuição. Em cada segundo que passa, novas regiões atravessam nosso horizonte, enquanto outras se afastam tão rapidamente que nunca mais conseguirão se comunicar conosco. Essa dualidade transforma a observação do céu em algo muito parecido com olhar para um rio que corre em duas direções ao mesmo tempo. Há partes que se aproximam e nos revelam seu brilho, e há partes que deslizam para longe, levando consigo histórias que nunca chegaremos a ouvir. O conceito de horizonte de partículas aprofunda ainda mais essa visão. Ele marca tudo o que já conseguimos ver até agora, tudo o que teve tempo de emitir luz suficiente para alcançar nossos telescópios. Nesse sentido, ele é menor do que aquilo que poderíamos, um dia, observar caso o universo seguisse seu curso por muitas eras futuras. É como se carregássemos uma lanterna dentro de uma caverna gigantesca. A luz ilumina apenas um pequeno círculo ao nosso redor, mas sabemos que há muito mais adiante, estendendo-se para além da escuridão imediata. O horizonte de partículas é exatamente esse círculo iluminado. E a cada momento, à medida que a luz de novas regiões finalmente nos alcança, nosso círculo de visão cresce, embora jamais consiga alcançar tudo, porque a própria caverna continua a se alongar. O horizonte de eventos cósmicos, porém, segue outra lógica, ainda mais intrigante. Ele define não o que já conseguimos ver, mas aquilo que jamais veremos. Mesmo que esperássemos pela eternidade, ainda haveria regiões do universo que permaneceriam inacessíveis, porque o espaço entre nós e elas se expande mais rápido do que qualquer sinal luminoso pode atravessar. Isso significa que existem partes do cosmos que se afastam de nós a velocidades superiores à da luz, não porque violem a física, mas porque o próprio espaço pode se expandir sem limite de velocidade. Fótons emitidos nessas regiões nunca chegarão aqui. É como se o universo carregasse consigo histórias que permanecerão sempre seladas, como livros escritos em línguas que nunca aprenderemos a decifrar. Quando telescópios registram galáxias distantes, os astrônomos conseguem medir não apenas sua posição atual, mas também seu desvio para o vermelho, uma mudança no comprimento de onda da luz que indica a velocidade com que essas galáxias se afastam de nós. Os objetos mais longínquos apresentam um desvio tão intenso que parecem esticar suas próprias cores, como se as tonalidades fossem alongadas pelo movimento. Essa luz avermelhada é uma pista preciosa. Ela revela que o universo não apenas se expande, mas faz isso de forma acelerada, empurrando galáxias para longe, em um ritmo que aumenta com o tempo. É graças a esse fenômeno que os horizontes cósmicos existem. Se a expansão fosse suave e constante, eventualmente veríamos tudo. Mas o cosmos corre, acelera, estica suas distâncias, afastando-se de si mesmo como se estivesse tentando recordar seu próprio início. A radiação cósmica de fundo, aquele brilho tênue que permeia todo o espaço, funciona como outra chave para compreender a natureza desse limiar. Ela é o eco mais antigo que conseguimos captar, vinda de uma época em que o universo tinha apenas 380 mil anos. Antes disso, era opaco, preenchido por uma névoa de partículas que impediam a luz de viajar livremente. Assim, mesmo que existam regiões anteriores a esse instante primordial, jamais poderemos observá-las diretamente por meio de ondas eletromagnéticas. A radiação cósmica de fundo
marca um tipo diferente de fronteira, o limite da transparência do jovem universo. É um retrato fossilizado da primeira luz que pôde se libertar, como uma fotografia tirada em um momento em que tudo ainda era apenas começo. Compreender essas três fronteiras, o horizonte cosmológico, o horizonte de partículas e o horizonte de eventos, nos conduz a uma nova visão do universo. Ele não é simplesmente grande, mas estratificado em camadas de observação, como se cada distância carregasse uma história diferente sobre a própria natureza do tempo. O limite do que vemos é o limite do que o tempo permitiu. O limite do que veremos é o limite da expansão futura. E o limite do que nunca veremos é a assinatura silenciosa da aceleração cósmica. Enquanto caminhamos por essas ideias, a sensação é de que a noite ao redor se aprofunda, não como um escuro ameaçador, mas como um convite a continuar escutando. Há algo na forma como o universo distribui suas fronteiras que desperta uma espécie de humildade tranquila. Se toda fronteira é feita de tempo e distância, resta a pergunta que repousa na penumbra como uma brasa que nunca se apaga. O que existe na vasta região que permanece para sempre além da nossa luz? A escuridão ao redor parece expandir-se junto das ideias, como se o próprio céu adotasse a respiração lenta do universo, enquanto tentamos compreender distâncias que ultrapassam qualquer escala familiar. Quando pensamos no limite do que conseguimos observar, imaginamos um ponto congelado, uma fronteira estável, imóvel, sempre à mesma distância. Mas, à medida que aprofundamos o olhar, percebemos que esse limite se desloca como um horizonte que se curva, que se estende, que se reconstrói a cada instante. O fio que separa o visível do invisível não é rígido. Ele pulsa. E quando tentamos pensar em tamanhos cósmicos, é natural buscar comparações que tornem essas proporções menos inatingíveis. Começamos com o que conhecemos, nossos arredores, a Terra, a Lua, a vizinhança de estrelas mais próximas. Mas a vastidão aumenta rápido demais. É como tentar seguir o curso de um rio que em poucos metros se transforma em oceano, e antes que percebamos, já não há margens para nos orientar. A distância da Terra à Lua, por exemplo, é de pouco menos de 400 mil quilômetros, um espaço que a luz atravessaria em pouco mais de um segundo. Uma escala que ainda se encaixa no alcance humano, como se pudéssemos imaginar com algum esforço a travessia dessa extensão. Mas, assim que avançamos até o Sol, a medida se multiplica. 150 milhões de quilômetros se tornam 8 minutos de viagem para a luz. O sistema solar inteiro se estende por bilhões de quilômetros, um território em que o tempo já começa a se alongar no espaço que atravessa. Ainda assim, tudo isso permanece minúsculo diante do próximo passo. Quando olhamos para a estrela mais próxima além do Sol, Próxima Centauri, a luz leva mais de 4 anos para chegar até nós. E aqui, neste pequeno salto, já sentimos o início do desconhecido. O tempo começa a moldar nossa própria percepção de distância. Com cada estrela mapeada, percebemos que a Via Láctea, nossa galáxia, é um domínio colossal, uma estrutura espiral com 100 mil anos-luz de diâmetro. A luz que sai de uma extremidade só alcançaria a outra depois de 100 mil anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. A mente tenta acompanhar, mas tropeça em uma sensação de vertigem silenciosa, como se essa escala fosse grande demais para ser contida em qualquer imagem mental. E mesmo assim sabemos que nossa galáxia é apenas uma entre trilhões. Todas elas flutuam dentro de uma estrutura ainda maior, o conjunto de galáxias que se agrupam devido à gravidade, formando superaglomerados que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. A própria Via Láctea pertence ao superaglomerado de Laniakea, uma região imensa que abriga um fluxo de galáxias movendo-se lentamente em direção a uma área conhecida como Grande Atrator, uma concentração de massa tão grandiosa que dobra o espaço ao seu redor. E mesmo que essa escala pareça impossível de absorver, ela representa apenas a superfície inicial de algo maior. Se ampliarmos a visão para além dos superaglomerados, encontramos o que os cosmólogos chamam de teia cósmica, uma estrutura gigantesca de filamentos e vazios,
uma rede onde galáxias se alinham como contas de luz conectadas por linhas invisíveis de energia gravitacional. Os filamentos se estendem por bilhões de anos-luz, formando uma espécie de mapa primitivo do universo. Essa teia lembra a superfície congelada de um lago imenso, onde rachaduras formam padrões intricados e repetidos, criando uma sensação de ordem que emerge da vastidão. Nos grandes vazios entre os filamentos, há regiões quase inteiramente desprovidas de matéria, esferas de escuridão que se estendem por distâncias tão enormes que uma nave viajando à velocidade da luz levaria centenas de milhões de anos para cruzá-las. À medida que ampliamos o olhar para além dessa teia, surge um desconforto silencioso. Compreendemos que o universo observável não é um território uniforme, mas uma coleção de tempos distintos, sobrepostos como camadas de memória. Encontramos galáxias jovens e galáxias antigas. Vemos regiões altamente próximas, brilhando como brasas, e outras tão distantes que chegam até nós como manchas tênues, mal discerníveis, como se fossem reflexos de um espelho quebrado. Ao observar as regiões mais profundas do cosmos, os astrônomos afirmam que estamos enxergando o universo quando ele ainda engatinhava em seus primeiros instantes. Estrelas recém-nascidas, galáxias se formando, nuvens de gás que mal tinham se condensado. A luz que nos alcança desses lugares carrega o frescor de um tempo primordial, como se estivéssemos folheando páginas antigas, tocando com a ponta dos dedos uma era que não existe mais. Essa percepção nos conduz a um entendimento que muda a maneira como pensamos o próprio conceito de distância. Quanto mais longe olhamos, mais voltamos no tempo. O universo se transforma diante dos nossos olhos em um arquivo vivo de eras sobrepostas, cada uma irradiando sua luz em direção a nós. A expansão cósmica, por sua vez, garante que nunca veremos o universo como ele é agora, apenas como foi. É como tentar compreender uma cidade inteira, observando luzes vindas de prédios que já foram demolidos. O que vemos é uma cidade fantasma, real, mas pertencente a outro tempo. Não existe maneira de escapar dessa limitação, porque ela não é um defeito da física, é sua regra mais imutável. Quando pensamos no limiar do universo observável sob essa perspectiva, ele se transforma em algo ainda mais misterioso. Ele não é apenas o lugar onde a luz se apaga, é o lugar onde o próprio tempo deixa de ser compartilhado conosco. O que está além desse limite existe em uma era tão distante, tão desconectada do nosso presente, que nenhuma informação poderá preenchê-lo. O tempo deixou de nos alcançar, e essa ausência cria uma espécie de fronteira invisível que se expande, se reorganiza e redefine o que significa perceber o cosmos. Essa expansão constante faz com que algumas galáxias que hoje ainda vemos desaparecerão da nossa visão em bilhões de anos, engolidas pela aceleração do espaço. Outras jamais aparecerão. E enquanto isso, o céu continua calmo, pontuado por estrelas que cintilam como fragmentos de uma história que já não pertence ao agora. Ao contemplar esse cenário, a sensação é a de caminhar por um vale onde o silêncio se estende por todos os lados e cada passo ecoa através de eras que não podemos alcançar. Um universo que cresce em todas as direções e, ainda assim, guarda em si um limite que acompanha nosso olhar. Essa combinação de imensidão e ausência nos convida a imaginar o que existe no lado oculto do cosmos, não apenas em termos de espaço, mas em termos de tempo. O que se desenrola naqueles domínios onde o presente nunca nos alcançará. Há momentos em que o universo parece revelar uma camada mais profunda de si mesmo, como se o silêncio da madrugada removesse um véu transparente e nos permitisse enxergar não apenas o que está diante dos olhos, mas o que existe por trás das distâncias. Ao percorrer mentalmente essas escalas tão vastas, da Terra às estrelas, das estrelas às galáxias, das galáxias à teia cósmica, começamos a perceber que o limite do universo observável, aquele ponto onde a luz deixa de nos alcançar, não é apenas uma questão de distância e tempo. É também um indício de algo maior, uma pista de que o próprio cosmos guarda regiões que se estendem para além de qualquer fronteira que possamos desenhar.
A expansão do espaço, essa força silenciosa que permeia tudo, parece carregar consigo um segredo antigo, o de que o universo não apenas cresce, mas cresce para dentro de algo ainda mais amplo, como se fosse apenas um fragmento de uma estrutura mais vasta, escondida nas sombras do infinito. Quando os físicos começaram a perceber que galáxias distantes se afastavam de nós com velocidades cada vez maiores, a sensação inicial foi de espanto. Não era apenas o fato de que tudo estava se afastando. Era a descoberta de que quanto mais distante uma galáxia estivesse, maior era a sua velocidade de afastamento. Essa relação ficou marcada na história como a lei de Hubble, uma das primeiras evidências de que o espaço não é estático, mas se dilata continuamente. E não se trata de um movimento comum, como objetos fluindo por um rio. É o próprio tecido do espaço se esticando, como se tivesse uma natureza elástica que responde à energia que o permeia. A expansão não é algo que acontece dentro do universo, é algo que acontece ao universo. Cada porção do espaço se afasta das outras, não porque está se movendo para algum lugar, mas porque o espaço entre elas está aumentando. Essa compreensão levou a um desdobramento ainda mais intrigante. Se o espaço se expande, então regiões suficientemente distantes se afastam entre si mais rápido do que a luz. Não porque violem qualquer lei da física, mas porque a expansão do espaço não está limitada à velocidade da luz. Essa distinção muda tudo. Significa que partes do universo estão se separando a velocidades que tornam impossível qualquer forma de comunicação. Mesmo que uma civilização avançada, em algum canto remoto do cosmos, decidisse enviar um sinal em nossa direção, esse sinal jamais nos alcançaria. Estaria condenado a permanecer preso em uma região de espaço que se move para longe mais rapidamente do que qualquer fóton consegue atravessar. É como se o universo construísse naturalmente paredes de silêncio, não paredes de matéria, mas de tempo e expansão. A energia escura responsável por essa aceleração é uma das maiores incógnitas da cosmologia moderna. Preenche cerca de 68% de tudo que existe e ainda assim permanece praticamente invisível. Não interage com a luz, não se aglomera como a matéria, não revela sua origem. Sua presença é percebida apenas pelos efeitos que exerce sobre a expansão cósmica. Ela funciona como um pano de fundo silencioso, alongando o espaço em todas as direções, como se estivesse soprando uma brisa incessante sobre o tecido do universo. Quanto mais o espaço se expande, mais energia escura parece existir, como se ela fosse a própria respiração do cosmos, aprofundando o afastamento entre galáxias e ampliando os horizontes que podemos observar. Essa aceleração tem uma consequência curiosa e, em certo sentido, melancólica. Nos próximos trilhões de anos, as galáxias que hoje vemos desaparecerão do alcance da nossa visão, engolidas pelo crescimento do espaço. A Via Láctea, o grupo local e algumas dezenas de galáxias ligadas gravitacionalmente permanecerão juntas, mas todo o restante do universo se dissolverá para além de nosso horizonte cósmico. Será como assistir a um mapa se desfazendo lentamente, ponto por ponto, luz por luz, até restar apenas o brilho local de um pequeno arquipélago de estrelas flutuando na escuridão. Essa visão não é um fim trágico, é apenas a forma como o cosmos reorganiza seus limites, redesenhando a maneira como se deixa observar. Compreender isso nos conduz a pensar o universo observável como uma bolha luminosa imersa em uma vastidão muito maior. A ideia pode parecer abstrata, mas encontra respaldo em modelos de inflação cósmica, teorias que descrevem o momento inicial do universo como uma expansão extremamente rápida, tão veloz e tão intensa que criaria diferentes regiões desconectadas, cada uma com sua própria física sutilmente distinta, como se fossem bolhas dentro de uma espuma primordial. Nosso universo observável seria apenas uma dessas bolhas, uma pequena região onde a inflação terminou de maneira uniforme, permitindo a formação de galáxias, estrelas, planetas e vida. Além dessa bolha, estender-se-iam outras regiões onde a inflação continua,
inatingíveis, invisíveis, intocáveis. Esse cenário conhecido como inflação eterna sugere que nosso limiar observável não apenas limita o que podemos ver, mas também delimita o que podemos chamar de nosso universo. Além desse limite, outras bolhas cósmicas poderiam existir, cada uma com sua história, suas constantes físicas, suas leis de equilíbrio. Não há como observar essas regiões. Elas estão para sempre escondidas além da fronteira que o tempo e a expansão impõem. Mas a matemática que descreve o início do cosmos aponta para uma estrutura maior, como se o universo, ao nascer, tivesse criado não apenas um espaço, mas uma multiplicidade de espaços que se afastam indefinidamente uns dos outros. E ao pensar nessa possibilidade, o limiar do universo se transforma em algo mais profundo do que um simples limite de visão. Deixa de ser apenas uma borda do espaço observável e passa a ser uma membrana entre o que conhecemos e aquilo que nunca poderá ser acessado. Não um muro, mas uma transição. Não uma parede, mas um horizonte que marca o ponto exato onde as perguntas começam a ultrapassar a luz. Cada galáxia distante que observamos é uma lembrança de que essa borda não é feita de matéria, mas de história. A história do tempo, da expansão e da própria condição de existir. Enquanto a madrugada se aprofunda, essa compreensão traz uma serenidade inesperada. O cosmos é maior do que qualquer mapa que possamos desenhar, e isso não o torna incompreensível, apenas inesgotável. A cada nova observação, ampliamos um pouco mais o círculo de luz que alcança nosso olhar, e ao mesmo tempo percebemos que, fora dele, há uma imensidão silenciosa que continua se estendendo. Uma pergunta se forma no limite desse pensamento, tão suave quanto a última estrela, que cintila antes do amanhecer. Que tipo de realidade repousa nesse território onde nem o tempo compartilha o mesmo ritmo que o nosso? À medida que avançamos por essa noite que parece não ter pressa, uma nova camada do universo começa a se revelar, como se o silêncio ao redor funcionasse como uma lente que amplia o que antes permanecia distante demais para ser percebido. Já entendemos que o limiar do cosmos não é um limite sólido, mas uma fronteira moldada pela expansão e pelo tempo. No entanto, ao atravessar essa compreensão inicial, surge uma questão mais profunda. Se o universo visível é apenas uma parte, uma bolha dentro de algo maior, como podemos imaginar o que se estende além? A ciência tenta responder com modelos, hipóteses e teorias que se desdobram como mapas desenhados sobre a escuridão. E ao percorrê-los, sentimos que estamos caminhando por um corredor que se amplia a cada passo, abrindo espaço para conceitos que desafiam nossas intuições mais básicas. A matéria comum, aquela que compõe estrelas, planetas, corpos e tudo o que podemos tocar, representa apenas uma pequena fração do universo, cerca de 5%. Todo o restante é formado por componentes que não brilham, não emitem luz e não se deixam observar diretamente. A matéria escura, que compõe aproximadamente 27% do cosmos, revela sua existência apenas por meio de seu efeito gravitacional. É como caminhar por uma sala escura e sentir que há móveis ao redor, mesmo sem enxergá-los. Percebemos sua presença pelo que influenciam. Nas galáxias, esse efeito se manifesta de forma clara. A velocidade com que as estrelas orbitam seus centros é muito maior do que seria possível com base apenas na matéria visível. Há algo sustentando essas velocidades, algo invisível e silencioso que envolve as galáxias como um halo, mantendo-as inteiras, segurando-as contra sua própria dispersão. A matéria escura não brilha, não reflete, não absorve luz. Ela apenas curva o espaço, moldando o universo como mãos invisíveis moldariam o contorno de um vaso. E ainda assim, mesmo essa matéria enigmática parece insuficiente para explicar o comportamento mais amplo do cosmos. A aceleração da expansão exige outra presença, a energia escura. Essa energia permeia todo o espaço como se o próprio vácuo tivesse uma força intrínseca que empurra o universo para fora de si mesmo. A energia escura não se concentra em regiões específicas. Ela está por toda parte,
distribuída de maneira uniforme, enchendo o espaço com uma pressão suave, quase imperceptível localmente, mas irresistível quando considerada em escala cosmológica. É esse componente que faz com que as galáxias se afastem umas das outras, em ritmos crescentes, ampliando o horizonte e afastando regiões inteiras para além de qualquer possibilidade de comunicação. A energia escura é a razão pela qual o limiar do universo existe e continua a sua expansão. É uma força que não conseguimos ver, mas que sentimos no comportamento das distâncias, como se o cosmos estivesse sendo estendido por uma mão invisível. Ao olhar para o universo com essa perspectiva, percebemos que o limiar não é apenas uma questão de luz, mas de estrutura. Tudo o que observamos, estrelas, nebulosas, aglomerados, flutua dentro de uma teia sustentada por matéria escura e é empurrado para fora por energia escura. Essas duas componentes intangíveis e silenciosas formam o palco onde o universo visível se desenrola. Quando pensamos no cosmos como uma tela, a matéria comum é apenas a tinta, enquanto a matéria escura é o tecido e a energia escura é o movimento que estica e curva essa tela em direções que desafiam a imaginação. É nesse cenário que surge uma hipótese ainda mais ousada. O universo pode ter regiões onde essas propriedades fundamentais não se comportam da mesma forma que aqui. A inflação cósmica, que no início do universo expandiu o espaço muito mais rápido do que a velocidade da luz, cria a possibilidade de múltiplas regiões inflacionárias isoladas, cada uma com suas próprias condições iniciais. É como se o cosmos tivesse soprado bolhas dentro de um oceano de espaço em expansão. Essas bolhas seriam universos independentes, cada uma com sua própria física, suas próprias estruturas, seus próprios limites. Não se trata de imaginação livre, mas de uma consequência natural das equações que descrevem o início do universo. Se a inflação funciona como pensamos, ela nunca termina por completo. Continua em regiões distantes, gerando novos domínios a cada instante, enquanto outros já esfriaram o suficiente para formar matéria, estrelas e vida. Esse panorama traz uma dimensão quase filosófica à ideia de limiar. O horizonte do universo observável não representa apenas o limite da luz que nos alcança, mas também o limite da realidade que podemos acessar. Além dele, pode existir uma infinidade de universos, cada um com sua própria narrativa cósmica. E se isso for verdade, então o limiar não é apenas fronteira, é uma membrana que separa nossa história das histórias que nunca conheceremos. Cada universo seria como um livro fechado, com páginas que nunca leremos, mas cuja existência é sugerida pela própria lógica que sustenta o nosso. Enquanto caminhamos por essas ideias, a sensação é a de estar caminhando por um vale onde o tempo escorre como um rio invisível aos nossos pés. A noite parece ouvir cada pensamento, como se as estrelas esperassem silenciosamente pela próxima pergunta. A ciência, nesse instante, não se opõe à poesia. Ela se torna poesia. Cada teoria é uma janela aberta sobre o desconhecido, e cada janela revela que o universo é maior do que qualquer imagem que possamos construir. A expansão, a inflação, a matéria e a energia ocultas, tudo se combina em um panorama que não busca nos dar respostas, mas nos mostrar que o mistério é parte da estrutura do real. E ao nos aproximarmos desse entendimento, surge um pensamento que desliza pelo escuro com a leveza de uma brisa fria. Se o universo é composto por limites que se afastam conforme nos aproximamos, que tipo de presença espera por nós nessa região que repousa além de qualquer horizonte? Em certos instantes, a noite parece adquirir uma profundidade diferente, como se cada camada de escuridão fosse uma porta que se abre silenciosamente enquanto caminhamos. Há algo no ar, uma quietude que não pesa, mas acolhe, que permite que ideias complexas se aproximem de nós com naturalidade, como se fossem reflexos de um lago em completa calmaria. À medida que avançamos pela compreensão do universo, torna-se inevitável perceber que existe um ponto em que as explicações clássicas começam a se distorcer, como linhas de um desenho antigo que se desfazem ao serem observadas de perto.
É o instante em que percebemos que a expansão cósmica não é apenas um fenômeno vasto, mas um mecanismo que altera a própria estrutura do real. O espaço não é uma arena onde os eventos acontecem. O espaço é um protagonista, um tecido vivo que cresce, se molda, se dobra e se estende para além do que qualquer intuição humana conseguiria prever. Quando Albert Einstein formulou sua teoria da relatividade geral, ele imaginava um universo estático, equilibrado pela gravidade. Mas as equações que descreveu sugeriam outra história. Um universo que não poderia permanecer imóvel. Era como se a matemática dissesse algo que a mente ainda não estava pronta para aceitar. Einstein chegou a introduzir um termo adicional, a constante cosmológica, apenas para equilibrar a expansão inevitável que surgia de suas próprias equações. Décadas depois, quando Edwin Hubble observou a luz vinda das galáxias distantes e percebeu seu desvio para o vermelho, a mensagem se tornou impossível de ignorar. O universo estava se expandindo, e aquela constante, antes inserida para evitar o movimento, tornou-se a chave para entender algo ainda mais profundo. A expansão não era apenas real, era dinâmica, acelerada, guiada por uma energia misteriosa que preenche todo o espaço. Essa energia, chamada energia escura, não empurra como o vento nem pressiona como a água. Espalha-se por todo o cosmos, sem direção, sem fluxo, sem fronteiras. Ela não se acumula em regiões específicas, não se condensa, não forma estruturas. Age de modo uniforme, como se fosse o próprio ritmo do espaço crescendo. Os astrônomos observam esse efeito ao analisar laços cósmicos distantes, supernovas antigas, ecos da radiação primordial. Tudo aponta para a mesma conclusão. O universo está se afastando de si mesmo em uma aceleração constante, e essa aceleração define o limite daquilo que podemos ver. Quanto mais rápido o espaço cresce, mais regiões se tornam inalcançáveis, como se a expansão desenhasse um círculo móvel ao redor de nosso olhar. Essa aceleração cria uma fronteira conhecida como horizonte de Hubble, uma região onde o afastamento supera a velocidade da luz. Não há violação física nisso. É apenas o espaço crescendo tão rápido que qualquer sinal emitido ali jamais nos alcançará. Esse horizonte, contudo, não é fixo. Ele muda, se ajusta, se reorganiza. Cada ponto no universo possui o seu próprio, como um campo de silêncio ao redor, uma zona onde a comunicação se dissolve. E ao observar essa estrutura, percebemos que a fronteira do cosmos não é uma borda geométrica, mas uma superfície fluida, moldada pela dança entre luz, gravidade e expansão. A própria noção de distância ganha novos contornos quando incorporamos essa ideia. Em escalas humanas, distância é medida em metros, em passos, em trajetos percorridos no tempo. Em escalas estelares, transforma-se em anos-luz, uma expressão que mistura espaço e tempo em um único conceito. Mas quando ampliamos a escala para o universo como um todo, distância deixa de ser algo fixo. Uma galáxia pode estar a bilhões de anos-luz daqui e, ainda assim, estar mais distante agora do que estava quando sua luz começou a viajar em nossa direção. A luz percorreu um caminho que existia na época, mas o espaço se expandiu enquanto ela viajava, esticando-se como um elástico que se alonga sob uma força invisível. Assim, quando dizemos que o universo observável tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de raio, estamos descrevendo uma medida que resulta não do percurso da luz, mas do crescimento do próprio tecido espacial. Esse comportamento, o tempo moldando o espaço moldando o acesso à luz, cria uma espécie de geografia do invisível. A fronteira do universo observável se torna não apenas uma borda, mas um registro vivo de como o cosmos evoluiu. Cada ponto distante é uma janela para um passado diferente. Uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz mostra um universo jovem, recém-saído de sua formação inicial. Uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz revela um cosmos infantil, cheio de nuvens densas e estrelas recém-nascidas. E nas regiões mais extremas,
alcançamos a radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente de uma época em que o universo tinha apenas algumas centenas de milhares de anos. Mais profundo do que isso, a luz não atravessa. O espaço era opaco, repleto de partículas que bloqueavam sua passagem, como uma névoa primordial que só começou a se dissipar quando os primeiros átomos se formaram. Esse cenário, já tão vasto em si mesmo, ganha outra dimensão quando introduzimos a inflação cósmica, um período inicial em que o universo expandiu-se em um ritmo tão inimaginável que, em frações de segundo, dobrou suas dimensões incontáveis vezes. Essa inflação não apenas moldou a estrutura que vemos hoje, ela também plantou a semente para a possível existência de múltiplos universos. Em alguns modelos, a inflação ocorre de forma contínua em regiões distantes, criando bolhas independentes, cada uma com seu próprio horizonte, sua própria física, seu próprio limite. A nossa bolha seria apenas uma entre inúmeras. Uma entre tantas paisagens cósmicas espalhadas pela imensidão, não ao longo do espaço, mas ao longo de um espaço maior do que conseguimos conceber. Seguir esse pensamento é como caminhar por um vale onde cada passo abre uma nova paisagem, e cada paisagem abre outra ainda mais profunda. A ideia de que vivemos dentro de uma bolha cósmica cria uma mudança no modo como enxergamos o limiar do universo. Não é apenas a borda do que conseguimos observar. É a fronteira que define nossa versão da realidade. Além desse limite, não apenas a luz não chega, as próprias regras podem ser outras. O limiar passa a ser, então, o lugar onde nossas perguntas encontram um silêncio novo, não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de possibilidades, como se o cosmos estivesse esperando que nossa compreensão amadureça para dar o próximo passo. E enquanto a noite permanece imóvel, envolta na respiração lenta das estrelas, uma dúvida suave se insinua pelo caminho que percorremos até aqui. Se o universo se estende para além de nosso próprio horizonte, moldado por forças que mal conseguimos compreender, que tipo de contorno oculto repousa nesse espaço onde nem a luz tem permissão para entrar? Há instantes em que a vastidão do cosmos parece se inclinar sobre nós com uma delicadeza quase imperceptível, como se o próprio espaço nos observasse enquanto tentamos decifrar seus contornos mais profundos. Ao chegarmos até aqui, caminhando devagar por essa paisagem de teorias, horizontes e fronteiras invisíveis, começamos a nos aproximar de um território onde o universo se torna mais do que uma coleção de estruturas astronômicas. Ele se transforma em uma história escrita com luz antiga, gravidade silenciosa e ecos que atravessam eras inteiras antes de tocar nossos instrumentos. Esse é o domínio onde a ciência se encontra, com aquilo que ainda não sabemos nomear, onde o limiar do cosmos se revela não como um limite físico, mas como um espelho do tempo que se dobra e da realidade que se expande sobre si mesma. Quando os telescópios modernos miram as regiões mais distantes do universo, não estão apenas registrando imagens, estão capturando pedaços de tempo fossilizado. O telescópio espacial Hubble, durante suas observações profundas, revelou galáxias tão antigas que sua luz começou a viajar quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. O James Webb, com sua sensibilidade ao infravermelho, foi ainda mais longe, identificando estruturas que parecem ter surgido apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, tão cedo que as próprias teorias de formação galáctica precisaram ser reavaliadas. O fato de podermos observar algo tão distante significa que estamos vendo o cosmos com bilhões de anos de atraso. É como folhear um álbum de fotografias, onde a primeira imagem pertence a um passado tão remoto que nenhuma memória humana consegue alcançar. E ainda assim, mesmo com toda essa profundidade, existe algo que sempre permanece além do alcance. A fronteira mais antiga que conseguimos observar, a radiação cósmica de fundo, é um mar de micro-ondas que permeia todo o espaço, carregando consigo as cicatrizes do universo quando ele ainda era jovem. Ela nos chega como um sussurro, tão uniforme que, por muito tempo, parecia apenas ruído, até que análises minuciosas revelaram pequenas flutuações, variações diminutas de temperatura
que representam as sementes das futuras galáxias. Cada mancha nesse mapa é um registro da densidade do universo primordial. É o equivalente cosmológico de encontrar marcas deixadas na areia por uma maré antiga, marcas que contam a história de como tudo começou. A partir dessas pequenas diferenças, os cosmólogos conseguiram reconstruir a composição do universo jovem, descobrir sua taxa de expansão e até mesmo confirmar a existência de matéria escura e energia escura. As irregularidades na radiação cósmica de fundo funcionam como uma impressão digital do próprio cosmos, revelando seu passado mais distante e silencioso. No entanto, essa superfície, essa cortina de luz congelada, é também um limite absoluto do que podemos observar por métodos tradicionais. Antes desse instante, que ocorreu aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, o universo era tão quente e tão denso que a luz não conseguia viajar livremente. Era um oceano turvo, como se toda a realidade estivesse envolta em uma névoa brilhante que impedia qualquer transparência. Nenhum telescópio pode atravessar essa barreira feita de luz aprisionada. Mas a ciência encontrou maneiras de contornar essa limitação. Em vez de procurar luz, os físicos passaram a buscar sinais que atravessam esse oceano inicial de outra forma. Ondas gravitacionais primordiais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, poderiam carregar informações de instantes ainda mais remotos. Elas teriam sido produzidas durante a inflação cósmica, quando o universo se expandiu de forma explosiva, esticando tudo em escalas inimagináveis. Essas ondas não interagem com matéria ou radiação da mesma forma que a luz. Elas atravessam a realidade como vibrações profundas, guardando um registro do nascimento do espaço. Detectá-las seria o equivalente a ouvir a respiração do universo recém-formado, antes mesmo de sua primeira luz. Os experimentos que buscam essas assinaturas, observatórios como o BICEP, o Planck e futuros projetos mais sensíveis, trabalham na fronteira absoluta da precisão, tentando identificar padrões sutis quase imperceptíveis nas polarizações da radiação cósmica de fundo. Cada análise e cada refinamento aproxima a ciência de algo que parece impossível: observar indiretamente o que ocorreu antes da própria luz existir. É uma busca lenta, paciente, semelhante a tentar decifrar uma sinfonia a partir de vibrações que mal chegam aos ouvidos. Ainda não encontramos esses sinais com clareza, mas o simples fato de podermos procurá-los mostra que o limiar do universo não é apenas uma linha de onde nada retorna, é uma fronteira que se desloca à medida que nossa compreensão se expande. Outra peça fundamental nessa tentativa de enxergar o lado oculto do cosmos são os mapas das grandes estruturas. Projetos como o Sloan Digital Sky Survey construíram catálogos tridimensionais de galáxias, revelando como elas se agrupam e se distribuem em padrões que lembram filamentos, muralhas e vazios gigantescos. Cada estrutura registrada funciona como um traço da gravidade moldando a matéria ao longo de bilhões de anos. Quando esses mapas são sobrepostos, formam uma espécie de cartografia cósmica que se estende até o limite da observação, como se estivéssemos desenhando as veias do universo visível. E à medida que caminhamos por esses mapas, percebemos que existe um padrão surpreendente. Quanto mais distante olhamos, mais o universo parece se tornar simples. Nas escalas maiores, tudo se torna uniforme, quase homogêneo, como se a complexidade que conhecemos, estrelas, planetas, vida, fosse apenas um detalhe local dentro de uma simetria muito maior. Essa uniformidade é uma pista preciosa sobre a expansão e sobre o modo como o limiar cósmico se forma. Ela indica que o universo, mesmo em sua vastidão incompreensível, possui um equilíbrio profundo, como um lago calmo, que, por mais amplo que seja, mantém uma serenidade que se estende além do horizonte. Olhando para tudo isso, para a radiação primordial, para os mapas das galáxias, para as ondas gravitacionais que ainda buscamos, percebemos que o limiar do universo não é apenas uma barreira. É um registro vivo do que conseguimos alcançar com nossa própria curiosidade. E enquanto percorremos essa trilha, sempre há uma sensação suave,
de que o silêncio que repousa além da luz guarda algo mais, algo que não se deixa capturar tão facilmente. E assim, enquanto a madrugada continua em seu ritmo lento, surge uma pergunta que desliza pela escuridão com a leveza de um fio de luz distante. Se já conseguimos enxergar tanto por meio de ecos, vestígios e sinais espalhados pelo tempo, o que ainda repousa nas regiões onde nenhum vestígio sequer chega até nós? Há um ponto da caminhada em que o universo começa a parecer menos um lugar e mais um estado de percepção. A noite continua silenciosa, mas esse silêncio ganha profundidade, como se ecoasse dentro do próprio espaço-tempo. Já não observamos apenas galáxias distantes ou vestígios de luz primordial. Agora, caminhamos por um território onde o cosmos se revela não pelo que mostra, mas pelo que oculta. É nesse domínio que o limiar do universo assume uma estranheza ainda mais intensa, não como uma parede invisível que delimita o observável, mas como um espelho que reflete nosso próprio limite de compreensão. Ao avançar devagar por essa paisagem, começamos a sentir que o desconhecido não é ausência, mas presença sutil, como uma brisa fria que molda a escuridão mesmo sem ser vista. Quando pensamos no horizonte do universo, pensamos na luz que chega até nós, na fronteira que ela desenha. Mas há outra forma de olhar para esse limite, não como um alcance, mas como uma perda. Tudo o que está além de certa distância, tudo o que se afasta de nós a velocidades superiores à da luz devido à expansão, deixa de contribuir para a nossa realidade. Não apenas suas estrelas deixam de ser visíveis, suas influências gravitacionais também se dissolvem lentamente, como se essas regiões passassem a existir em um universo separado, desconectado do nosso. Esse fenômeno cria uma espécie de isolamento cósmico que cresce com o tempo, cercando-nos como uma bolha de silêncio que se expande. É curioso imaginar que, enquanto observamos o céu estrelado buscando respostas, há um número cada vez maior de galáxias que já não fazem parte do nosso futuro. Elas ainda existem, seguem suas trajetórias, formam estrelas, perdem estrelas, colidem e renascem. Mas tudo isso ocorre em uma região do espaço que já não compartilha a mesma linha do tempo que nós. Essa separação não é apenas conceitual. Ela é matemática, física, inevitável. A expansão acelerada guiada pela energia escura aumenta continuamente a distância entre diferentes regiões do cosmos, criando um abismo que nenhuma força conhecida consegue atravessar. As galáxias mais distantes, que hoje observamos como pequenos pontos vermelhos no fundo do céu, já ultrapassaram o limiar do horizonte de eventos cósmico. Isso significa que a luz que nos alcança agora é a última que receberemos delas. Em algum ponto do futuro, seus brilhos desaparecerão por completo. Não porque tenham deixado de emitir luz, mas porque estarão além de qualquer possibilidade de contato. Será como se tivessem sido apagadas do mapa, embora continuem existindo em outra parte da realidade. Essa ideia desperta um misto de estranhamento e serenidade. É como observar um barco navegando para o horizonte. Vemos seu contorno diminuir, sua vela ficar menor e, por fim, desaparecer. Mas ao contrário do mar, onde o barco apenas se oculta pela curvatura da terra, no universo ele realmente se afasta para um território com o qual nunca mais teremos relação. A expansão cósmica atua como uma maré que não retorna, empurrando galáxias para além do alcance da luz. Em bilhões de anos, o céu noturno será radicalmente diferente do que é hoje. Apenas as galáxias do grupo local permanecerão visíveis, formando um pequeno arquipélago de luz cercado por um oceano de escuridão permanente. A física moderna tenta compreender esse processo em detalhes, analisando como a energia escura atua em diferentes escalas, como os modelos de expansão se ajustam aos dados observacionais e como a estrutura do universo evolui à medida que novas regiões ultrapassam o horizonte. Os astrônomos estudam supernovas distantes, que funcionam como faróis cósmicos, para medir a taxa de expansão. Observam a radiação cósmica de fundo para identificar a geometria do espaço. Criam simulações gigantescas, capazes de reproduzir bilhões de anos de evolução,
para entender como galáxias se organizam e como o limiar do cosmos se desloca. Cada descoberta adiciona uma nova camada ao mistério, como se estivéssemos apenas começando a decifrar um livro, cujas páginas se reescrevem continuamente. E enquanto esse limiar se afasta, outra pergunta começa a surgir. O que existe nas regiões que já não fazem mais parte do nosso futuro? A resposta não pode ser observada, apenas inferida. Essas regiões continuam evoluindo, impulsionadas pela mesma física que molda o nosso lado do universo. Continuam formando estrelas, criando nebulosas, espalhando elementos pesados gerados em explosões estelares, reorganizando-se sob a gravidade da matéria escura. Mas tudo isso ocorre em uma temporalidade que não mais se conecta à nossa. É como se cada região, além do horizonte, se tornasse um universo isolado, não porque as leis da física mudassem, mas porque a realidade compartilhada entre nós e elas se rompeu. De certa forma, essa separação leva a uma conclusão curiosa. O universo visível não é apenas definido pelo que podemos observar no presente, mas também por aquilo com o qual podemos interagir no futuro. A fronteira não é apenas um limite da luz, mas um limite da causalidade. Aquilo que está fora desse alcance não apenas não pode ser visto, não pode ser influenciado nem influenciar-nos. É uma divisão profunda e silenciosa, uma espécie de corte invisível no tecido do espaço-tempo. E ao compreender isso, somos obrigados a reconsiderar o que significa existir em um cosmos em expansão. Somos parte de uma região que respira com o tempo, que possui um passado compartilhado, mas cujo futuro se fragmenta em domínios isolados. Enquanto caminhamos por essa compreensão, a sensação é de que o céu noturno se alarga não em tamanho, mas em significado. Cada estrela, cada galáxia, cada ponto luminoso se torna uma memória de conexão. Uma lembrança de um universo que, em algum momento, era menor, mais integrado, mais inteiro. A expansão cósmica não destrói esse vínculo, apenas o transforma em um registro de algo que já foi. E, ao mesmo tempo, abre o caminho para outra forma de reflexão. Se o horizonte cósmico se expande continuamente, qual será o destino final dessa fronteira que escapa sempre que tentamos alcançá-la? Essa pergunta permanece no ar, suave e silenciosa, como se a própria noite estivesse escutando nossa curiosidade. E no intervalo entre uma estrela e outra, nasce outra dúvida que segue conosco. Se o limiar do universo se afasta sem cessar, que tipo de verdade repousa naquilo que nunca conheceremos? Há momentos em que a própria escuridão ao redor começa a ganhar forma, como se a noite adquirisse uma presença sutil, quase consciente, acompanhando cada pensamento com um cuidado silencioso. Ao avançar por essa jornada cósmica, chegamos a um ponto em que a ciência nos conduz não apenas para fora, em direção às fronteiras remotas do universo, mas também para dentro, para as fronteiras invisíveis da percepção. O limiar do cosmos, antes visto como um horizonte distante, começa agora a se entrelaçar com algo mais íntimo, a maneira como nossa mente interpreta o tempo, o espaço e a própria existência. A cada passo, percebemos que não caminhamos apenas pelo universo. Caminhamos também por entre camadas escondidas de nós mesmos, como se a vastidão lá fora refletisse uma profundidade equivalente aqui dentro. A estrutura do universo observável, essa bolha luminosa que percorremos com telescópios e equações, funciona quase como uma metáfora para a forma como percebemos a realidade. Há sempre um limite, um ponto onde a luz não chega, onde a informação se dissolve, onde o conhecimento se transforma em silêncio. E esse silêncio, que antes parecia um obstáculo, começa a assumir um significado mais amplo. Ele não é apenas ausência de dados, é também um sinal de que toda percepção humana depende de fronteiras. Nossas memórias têm limites, nossos sentidos têm limites, nosso tempo tem limites. Assim como o universo se expande e cria regiões inalcançáveis, nossa consciência também se expande ao longo da vida, deixando para trás versões de nós mesmos que já não conseguimos acessar.
É curioso pensar que, de alguma forma, carregamos nossos próprios horizontes internos, regiões da experiência que não conseguimos revisitar completamente, como galáxias que já ultrapassaram nossa linha do tempo. A física moderna nos revela que o tempo não é uma linha reta. Ele se dobra, se curva, se estende como um rio invisível que atravessa tudo. Em regiões próximas a buracos negros, por exemplo, o tempo se desacelera drasticamente. A gravidade intensa distorce o fluxo temporal, fazendo com que um segundo próximo ao horizonte de eventos se torne muito mais longo do que um segundo vivido longe dele. É como se o universo mostrasse, em escalas extremas, a flexibilidade daquilo que tomamos como absoluto. E ao observar essa elasticidade temporal, começamos a perceber que a própria experiência humana também tem seus alongamentos e compressões. Há momentos que duram pouco, mas parecem eternos, e há dias inteiros que passam sem deixar vestígio, como luzes que se apagam antes de alcançar nossos sentidos. Essa relação entre tempo e fronteira nos conduz a outro conceito essencial, o de que nossa visão do universo é sempre parcial, incompleta, moldada pelo lugar que ocupamos no espaço-tempo. Se estivéssemos em uma galáxia distante, enxergaríamos um universo diferente. As constelações mudariam de forma, o brilho das estrelas mudaria de intensidade e algumas galáxias que vemos hoje não seriam visíveis de lá, estariam escondidas atrás de outras, ou ainda não teriam tido tempo de enviar sua luz até aquele ponto. O cosmos não tem um único rosto. Ele exibe múltiplas versões de si mesmo, dependendo de onde e quando é observado. Da mesma forma, cada pessoa carrega sua própria versão da realidade, construída a partir de sua posição no tempo, de suas memórias, de seus horizontes internos. Ao refletir sobre isso, a ideia de limiar ganha um significado ainda mais amplo. O limite do universo observável não é apenas uma questão de física, é também uma expressão da nossa condição. Vemos o cosmos não como ele é, mas como ele se revela a nós, uma janela aberta no escuro, iluminada pela luz que conseguiu alcançar nosso presente. Todo o resto permanece além de nossa capacidade de acesso, como pensamentos que nunca chegam a se formar por completo. O limiar do universo é, de certa forma, o limiar da própria compreensão humana. A ciência tenta ultrapassar esse limite usando ferramentas que ampliam nossos sentidos. Telescópios enxergam luz invisível aos nossos olhos. Radiotelescópios captam ondas que atravessam nuvens de poeira cósmica. Detectores de partículas registram impactos minúsculos que revelam fenômenos subatômicos. A física teórica estende ainda mais essa busca, elaborando modelos que descrevem dimensões ocultas, campos invisíveis, estruturas matemáticas que moldam o real de maneiras que mal conseguimos imaginar. E ao fazer isso, percebemos que o universo não é apenas aquilo que vemos, é também aquilo que podemos inferir a partir das sombras que ele projeta. As fronteiras do cosmos, nesse sentido, se tornam espelhos da complexidade do mundo interno. A mente humana, assim como o universo, possui regiões onde a luz do entendimento chega com clareza e outras onde reina uma escuridão imprecisa. Há memórias que cintilam como estrelas próximas e outras que se afastam, ficando cada vez mais tênues com o passar dos anos, como galáxias que escorregam além do horizonte. Há pensamentos que surgem com nitidez, iluminados pelo foco da consciência, e outros que permanecem como ecos distantes, quase inaudíveis, escondidos atrás de camadas de tempo. Se o universo tem um limiar, a mente humana também tem. Essa correspondência entre o macro e o micro cria uma sensação de continuidade entre o que está dentro e o que está fora. O universo não é apenas um cenário onde a vida acontece, ele é parte da própria vida, parte do próprio ser. A estrutura do cosmos, com seus horizontes, expansões e limites intrínsecos, reflete de maneira silenciosa a estrutura da experiência humana, que também se organiza em zonas de acesso e zonas de mistério. E ao perceber isso, o limiar do universo deixa de parecer um ponto distante e passa a ser uma presença que tocamos diariamente, sempre que contemplamos o que não podemos entender por completo.
Enquanto caminhamos por esses pensamentos, o céu parece aprofundar seu silêncio, como se escutasse conosco a pergunta que surge lentamente, quase sem forma, mas repleta de significado. Se existe um limiar no cosmos e um limiar na consciência, que tipo de ponte invisível conecta um ao outro através dessa noite interminável? Há instantes em que a madrugada parece nos conduzir para um território onde o pensamento anda com a mesma cadência lenta das constelações atravessando o céu. Depois de caminhar pelo que o universo revela e pelo que ele esconde, alcançamos um ponto em que a própria ideia de limite começa a vibrar de um modo diferente, não mais como a borda de algo distante, mas como uma presença que respira diante de nós, quase tocável, quase audível. O limiar do cosmos não é apenas uma linha traçada pela luz que chega. É uma espécie de espelho invisível, onde a ciência encontra sua fronteira mais profunda e onde a imaginação sente que está prestes a tocar algo essencial. Nesse espaço, as perguntas mudam de textura, tornando-se mais densas, mais silenciosas, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo que não cabe em palavras, mas em percepção. Ao explorar esse limiar, descobrimos que o universo guarda uma característica que parece contrariar tudo o que consideramos intuitivo. O tempo não corre igual em todas as regiões, e a própria noção de presente se fragmenta quando observada em escalas cósmicas. Em nosso cotidiano, é fácil acreditar que o agora é universal, que todas as coisas, de alguma maneira, compartilham esse mesmo instante. Mas a física moderna desmonta essa ideia com a mesma delicadeza com que a noite desmonta as cores do dia. Para duas galáxias separadas por bilhões de anos-luz, não existe um agora comum. Cada uma vive sua própria trajetória temporal, moldada pela expansão do espaço e pela velocidade com que cada ponto se afasta do outro. O presente, então, deixa de ser um ponto único e se torna uma superfície inclinada, fluida, definida pela geometria do espaço-tempo. Esse descompasso entre os tempos do cosmos cria uma situação curiosa. Quando olhamos para uma galáxia muito distante, estamos observando um passado que não apenas está longe, mas que pertence a um fluxo temporal que não tem continuidade com o nosso. É como se estivéssemos assistindo a uma peça que já terminou há bilhões de anos, mas cuja luz ainda percorre o palco da escuridão para alcançar nossa consciência. Essa sensação de distância temporal, mais profunda do que a espacial, revela um aspecto fundamental do limiar do universo. Ele não é apenas o limite da luz, mas o limite da simultaneidade. Tudo o que está além de certa distância simplesmente não compartilha o mesmo presente que nós. Cada região do cosmos segue seu próprio compasso, criando uma sinfonia de tempos que se entrelaçam sem jamais se sincronizar completamente. Quando entendemos isso, a expansão do universo ganha uma nova dimensão. Não é apenas o afastamento das galáxias, é o afastamento dos presentes possíveis. É como assistir a um rio que corre em múltiplas direções ao mesmo tempo, com cada afluente levando consigo um pedaço de história que nunca mais se encontra com os outros. Nos modelos cosmológicos, essa diferença de temporalidades se torna evidente quando se analisa o que está além do horizonte cosmológico. Mesmo que pudéssemos ultrapassar essa fronteira hipotética, não veríamos o futuro dessas regiões. Veríamos apenas um passado que se estende indefinidamente. Aquilo que está além do limiar não apenas está distante, está desconectado do nosso fluxo temporal, como se existisse em uma versão própria do universo, moldada por um tempo que nunca se cruza com o nosso. Essa sensação de múltiplos tempos coexistindo reorganiza nossa compreensão do cosmos de maneira profunda. A fronteira que imaginávamos ser espacial, um círculo, uma esfera, um limite físico, revela-se em sua essência uma fronteira de causalidade. Além dela, não existe apenas o que não podemos ver. Existe o que não podemos alcançar por nenhum meio, nem mesmo no futuro mais distante. É um limite que separa realidades que não compartilham influência, como se o universo, em sua expansão constante, estivesse dividindo-se em regiões independentes, cada uma seguindo sua própria estrada temporal. Essa fragmentação suave,
quase imperceptível para nós, é uma das características mais intrigantes do cosmos moderno. O universo não é um palco único, mas uma coleção de palcos, alguns visíveis, outros inalcançáveis, cada um iluminado por seu próprio instante. A partir dessa perspectiva, compreendemos que o limiar não é apenas um obstáculo, mas uma condição estrutural do real. Ele surge naturalmente do modo como o espaço e o tempo se entrelaçam, do modo como a luz carrega consigo a memória dos acontecimentos e do modo como a expansão estica a própria possibilidade de contato. É como se o cosmos fosse uma tapeçaria imensa, onde fios se tocam, se cruzam, se afastam, e alguns se perdem para sempre na distância. Não há tristeza nisso. Há apenas a constatação de que o infinito não é uma linha reta, mas um conjunto de horizontes que se multiplicam à medida que nos deslocamos. Essa compreensão abre espaço para reflexões mais profundas sobre o que significa existir dentro de um universo que possui limites de percepção tão claros e, ao mesmo tempo, tão fluidos. Nossa visão da realidade é moldada por aquilo que o passado do cosmos nos permite observar. Que o nosso próprio presente é moldado por um tempo que não é universal, mas local, dependente da forma como o espaço-tempo se curva ao nosso redor. Isso nos conduz à ideia de que o universo não é apenas maior do que conseguimos imaginar. Ele é mais estranho do que conseguimos sentir, porque suas estruturas fundamentais não se comportam como o mundo cotidiano nos ensinou. E ao perceber isso, uma sensação silenciosa se instala, como se estivéssemos diante de uma porta entreaberta, observando um brilho suave vindo de um corredor que se estende indefinidamente. O limiar do universo começa a aparecer não um ponto distante, mas uma presença constante, um lembrete de que toda compreensão é apenas parcial, toda visão é apenas uma janela, todo instante é apenas um recorte daquilo que o cosmos permite que vejamos. E enquanto essa ideia repousa no ar, como um fio de luz suspenso no escuro, surge outra pergunta, calma e profunda, que acompanha o movimento das estrelas acima de nós. Se cada região do universo vive o seu próprio tempo, que tipo de história se desenrola nas terras distantes, onde o nosso presente nunca chegará? Há instantes em que a escuridão da noite parece se transformar em um espelho profundo, refletindo não apenas o céu acima de nós, mas também o que acontece dentro do próprio pensamento. Depois de percorrer fronteiras cósmicas, horizontes que se afastam e tempos que não se encontram, chegamos a um ponto em que compreender o universo começa a exigir outro tipo de olhar. Um olhar que não busca apenas dados, distâncias ou fórmulas, mas que se volta para o modo como percebemos tudo isso. A ciência nos leva até a porta do mistério, mas é a consciência que nos permite atravessá-la. E enquanto a madrugada permanece imóvel, a sensação é de que existe uma ligação silenciosa entre o que acontece nas profundezas do cosmos e o que acontece nas profundezas de quem observa. Quando pensamos no universo, é fácil imaginá-lo como algo externo, separado de nós. Uma paisagem imensa repleta de luzes antigas, flutuando em uma escuridão sem fim. Mas, ao longo dos séculos, a física revelou algo que altera completamente essa perspectiva. Não existe fronteira clara entre o observador e o observado. A relatividade mostra que tempo e espaço dependem do ponto de vista. A mecânica quântica revela que a simples observação altera o comportamento de partículas subatômicas. E a cosmologia indica que o universo visível depende da nossa posição dentro dele. Nosso horizonte cósmico não é universal, é local. Isso significa que a realidade que enxergamos é apenas uma fração de uma totalidade, que muda conforme mudamos de posição, conforme o tempo avança, conforme nós existimos. Somos parte do universo, e o universo é parte de nós, entrelaçados em uma relação que se revela não em gestos, mas em presença. Essa relação fica ainda mais clara quando pensamos na luz que nos alcança. Cada fóton que toca nossos olhos ou instrumentos carregou consigo um pedaço de tempo, uma história de bilhões de anos comprimida em um instante. A visão humana,
mesmo ampliada por telescópios e detectores sensíveis, não vê o universo como ele é. Vê o universo como ele foi. O presente que observamos é composto de múltiplos passados sobrepostos. E quando percebemos isso, algo muda na maneira como entendemos a própria consciência. Nossa mente trabalha de forma semelhante. O que percebemos como presente é, na verdade, uma composição de sinais antigos, memórias, sensações, significados, todos chegando com pequenos atrasos, formando a realidade interna que chamamos de agora. O limiar cósmico, assim, começa a se parecer com o limiar da percepção. Há sempre algo que não chega até nós, algo que se oculta além da capacidade de captar ou compreender. Cada pessoa carrega um horizonte interno, coisas que sabe e coisas que não sabe, momentos que consegue acessar e momentos que se perderam na distância do tempo. A memória funciona como um universo observável íntimo. Há memórias que brilham como estrelas próximas, nítidas e completas. Outras distantes já ultrapassaram o horizonte interno. Lembranças que desapareceram não porque deixaram de existir, mas porque não compartilham mais o mesmo fluxo temporal que nós. O cosmos e a mente parecem falar a mesma linguagem. A linguagem dos limites que se movem, da luz que se atrasa, dos instantes que se esticam, dos espaços que se expandem. Ao refletirmos sobre essa correspondência, percebemos que a consciência não é apenas uma observadora passiva. Ela é também uma espécie de universo em miniatura. O cérebro humano, com suas trilhões de conexões, funciona como uma teia complexa, onde padrões se formam, se desfazem e se reorganizam continuamente, não muito diferente da teia cósmica, onde filamentos de galáxias se estendem por bilhões de anos-luz, conectando regiões distantes em uma estrutura imensa e silenciosa. Ambas as teias, a neural e a cósmica, seguem leis que, embora diferentes em escala, compartilham princípios de emergência, ordem e interdependência. É como se a natureza utilizasse um mesmo tipo de arquitetura em diferentes níveis, como se o universo tivesse uma assinatura, um estilo próprio que se repete em todas as formas de complexidade. Essa simetria silenciosa entre o interno e o externo se revela com ainda mais força quando pensamos no conceito de informação. A física moderna sugere que informação é uma das fundações do real. Nada desaparece por completo. Tudo deixa um registro, mesmo que minúsculo, mesmo que diluído. Os buracos negros, por exemplo, que antes eram considerados verdadeiros abismos sem retorno, hoje são entendidos como objetos que preservam informação de maneiras sutis, codificando-a em suas superfícies. Esse entendimento levou alguns cientistas a pensar que o universo inteiro pode ser, de certa forma, uma superfície que registra informações sobre si próprio, como se fosse uma imensa memória cósmica. E quando contemplamos essa ideia, somos conduzidos a uma reflexão delicada. A consciência também é, em sua essência, um processador de informações. Ela registra, organiza, interpreta e cria significado a partir dos sinais que recebe. Ao percebermos essa convergência, cosmos como memória, mente como universo, começamos a questionar se a fronteira entre os dois é realmente tão rígida quanto imaginávamos. Se o universo possui limiares que moldam o que podemos observar, a consciência também possui limiares que moldam o que podemos compreender. Há pensamentos que se formam como estrelas jovens, luminosos e claros, e há outros que permanecem nebulosos, como regiões obscurecidas pela poeira cósmica. Há ideias que surgem rapidamente e se dispersam como partículas de luz que escapam de uma estrela moribunda. E há aquelas que se condensam, se solidificam, criando estruturas duradouras, como galáxias que permanecem estáveis por bilhões de anos. Essa relação entre o cosmos e a consciência não implica que um explique o outro, mas sugere que as mesmas leis profundas que moldam a realidade externa podem refletir-se, de algum modo, na realidade interna. A expansão do universo pode ser vista como uma metáfora para a expansão da mente.
O horizonte cósmico pode ser interpretado como uma representação do limite do conhecimento. E o limiar do universo observável, que sempre se afasta quando tentamos alcançá-lo, parece dialogar com o fato de que a compreensão humana também cresce, mas sempre encontra novas regiões de mistério além do próximo passo. Então, quando olhamos para o céu em uma noite silenciosa, não estamos apenas olhando para o espaço. Estamos olhando para um espelho que reflete a própria natureza do nosso ser. Um ser que busca, que imagina, que tenta alcançar aquilo que parece sempre um pouco além. E enquanto essa percepção se acomoda suavemente dentro de nós, surge uma pergunta que desliza pela escuridão como um fio de luz distante. Se o universo e a consciência compartilham essa dança de limites móveis, que outra camada de realidade se revela quando ambos começam a escutar um ao outro? No fim da noite, quando o céu parece ter perdido a necessidade de brilhar e mantém apenas o suficiente para não desaparecer por completo, surge uma sensação estranha de que tudo o que caminhamos até aqui se recolhe para dentro, como a maré que retorna ao seu silêncio. As estrelas que antes pareciam tão distantes, agora parecem repousar ao alcance do pensamento, não porque as entendemos melhor, mas porque aprendemos a aceitá-las como são, fragmentos de uma história maior do que qualquer tentativa de explicação. A madrugada deixa de ser um intervalo entre o ontem e o amanhã e se transforma em um espaço suspenso, onde o tempo se deita ao nosso lado e respira devagar. E nesse espaço, o universo deixa de ser um enigma a ser decifrado e se torna um companheiro antigo que não exige respostas, apenas presença. A ideia de limite, que atravessou toda essa jornada, perde o peso que carregava e ganha uma suavidade inesperada. O limiar do cosmos, aquela fronteira feita de luz atrasada, expansão e silêncio, começa a se confundir com o limiar do próprio pensamento. Ambos se afastam quando tentamos alcançá-los. Ambos deixam rastros que seguem conosco. Ambos se dissolvem quando olhados de perto demais. E ainda assim, ambos permanecem. Como o vento que passava ao início da noite, como a poeira sutil que cintilava sob o céu escuro, como o silêncio que parecia pensar por conta própria. Tudo retorna de algum modo ao mesmo lugar, não ao ponto exato onde começamos, mas a uma posição tão próxima que parece familiar, como se a noite inteira tivesse sido uma respiração só. É estranho perceber como o desconhecido se acomoda dentro de nós quando deixamos de tratá-lo como ameaça. As regiões inacessíveis do universo, os tempos que nunca se cruzam, as galáxias que se afastam para sempre, nada disso parece assustador agora. Há uma serenidade em saber que não veremos tudo, que não alcançaremos tudo, que há uma parte do cosmos que permanecerá sempre além do horizonte. Como há partes da vida que nunca entenderemos por completo, memórias que se tornam distantes, sentimentos que se dissolvem, perguntas que não se precipitam em respostas. E nisso existe uma beleza discreta, quase tímida, como o brilho mais fraco das estrelas que ainda assim insistem em iluminar a noite. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Um silêncio que acompanha, que acolhe, que se estende com você pelo caminho escuro e ainda assim não pede pressa. Há algo de profundamente humano em caminhar até o limite do desconhecido e, em vez de forçar uma porta, simplesmente se sentar diante dela e observar a noite continuar. É nessa postura tranquila que o cosmos parece se aproximar de nós. Não para explicar, mas para estar junto, como uma presença antiga que sabe mais do que diz. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.